Em Limeira, eu criei um espetáculo da Paixão de Cristo para ser encenado no centro da cidade, no ano de 1991. E eu gostava muito de acompanhar, bem criança, a Via Sacra. E todas as cidades costumam chamar, né, essa encenação tão tradicional de Paixão de Cristo. E por essa memória afetiva com a minha infância, eu chamei de Via Sacra, para não ter o mesmo nome da cidade de Limeira, que não for ficar confundido, eu chamei de Via Crucis, porque é a mesma coisa, né? É um sinônimo. Então, Limeira continuou com Via Sacra e Santa Bárbara teve o nome de Via Cruz, que é um nome que felizmente foi preservado e permanece até hoje. Todo mundo, todas as secretarias se envolveram. A Secretaria de Obras trabalhava com cenários, tinha uma pessoa, Detinha, que eu tenho maior carinho e lembrança pela memória dela, né? Era figurinista, fazia todos os figurinos. E eu já trabalhava com grupos de teatro, fazendo inclusive uma paixão reduzida que eu chamava Alto da Paixão. É um texto meu curto para ser encenado nas igrejas, né? Então esse fui eu mesmo que dirigi e ia para todas as igrejas com esse Alto da Paixão, que a gente conseguia fazer em 10 ou 11 minutos e fazia dentro da própria celebração, que hoje a gente pode falar com certeza que é uma das maiores encenações da Paixão de Cristo do estado de São Paulo, né? Quiçá do Brasil. Eu comecei no Via Crucis no segundo ano, eu tinha 14 anos. Naquela época eu era uma menina e, como eu não poderia participar desacompanhada, vim com a minha família. Eu tenho as lembranças de um movimento de família no Via Crucis. As pessoas eram muito próximas, unidas, muito parceiras. Como era uma equipe reduzida, então era todo mundo trabalhando meio que junto, construindo junto. Eu me sentia muito abraçada, muito acolhida. Foi um lugar onde eu passei a minha adolescência e onde eu me sentia bem, me sentia em paz. A nossa história é engraçada, né? Sim. Porque em 2006, quando eu entrei, a Bia já estava no espetáculo há muito tempo, ela estava desde a segunda edição. Sim. Aí em 2008 a gente teve dois momentos bastante inusitados, assim. Logo no começo dos ensaios, teve um dia que ela chegou atrasada, né? Toda mancando assim, com o pé enfaixado, com um monte de coisa. Foi a primeira vez que eu conversei com ela. E aí os testes rolando, nesse ano eu fiz teste para Jesus. E aí na semana seguinte anunciou, né, os personagens e eu não peguei o teste e naquele momento eu fiquei extremamente triste. E eu saí do teatro, né, e fui para fora para pensar um pouco, refletir, e ela me viu saindo, aí ela que foi atrás de mim. Né? E a nossa história começou assim. Foi. Né? Em uma semana, né, eu dei atenção para ela no acidente, ela deu atenção para mim no... E a gente foi estreitando os laços a partir dali, né? É isso aí. Na época eu trabalhava com educação infantil numa creche e eu tinha recém começado a cantar no coral de Santa Bárbara também. E aí o Via Cruz começou a acontecer na cidade. Então o diretor e o assessor dele começaram a ir nas instituições de ensino, foram nas escolas, foram nos lugares de educação da terceira idade e fizeram convite para todo mundo que quisesse participar. E eu assim não tinha muita intenção de ir, mas a minha sobrinha enlouqueceu. Ela falou, não, eu quero ir. Aí eu falei, então eu vou levá-la. Então eu comecei por causa da minha sobrinha. Eu tive que trazer todos os ensaios, então eu fiquei acompanhando ela nos bastidores. Aquela criança, eram muitas crianças que eram anjos na época. E depois eu me apaixonei, porque eu acompanhei todo o trabalho e vi toda aquela energia, aquele povo assim, tão animado com esse desenvolvimento, eu apaixonei. Aí então no segundo ano, a moça que cantava como Verônica, ela não pôde participar. E eu falei assim, eu já canto no coral, vou tentar me arriscar, né? Aí eu falei que eu queria tentar fazer. Aí, então tá, então canta. Aí eu cantei a música dela inteirinha, porque todo ano, quer dizer, na apresentação inteira eu fiquei escutando, então eu gravei aquela música na minha cabeça. Aí eu comecei a cantar, aí ele já me colocou no segundo ano como Verônica. Então foi uma realização muito grande, né? Porque eu entrei num espetáculo que estava mexendo com a minha cabeça, com o meu coração, e já de cara peguei um personagem para fazer.
Minha trajetória no projeto Via Crucis começa em 98, quando eu ainda era um aspirante a ator em Santa Bárbara do Oeste. E daí então eu lembro que na época a Secretaria de Cultura, com o Farid e o Jerônimo, estavam recrutando atores para a primeira edição do projeto Via Crucis. E eu já fazia teatro na cidade, amador, fazia parte de um grupo amador da cidade, e eu me interessei como mais uma via de experiência para entrar nesse projeto. E daí eu faço a primeira edição do Via Crucis em 98, com a direção do Farid e do Jerônimo, como ator, fazendo um dos sacerdotes, né? E eu sigo nos primeiros anos do projeto como ator. Em meio a isso, os meus fazeres teatrais aqui em Santa Bárbara do Oeste, com grupos de teatro daqui. Né? Então eu ia meio que colocando em prática o que eu aprendia com os grupos no próprio projeto do Via Crucis, que eu acho que esse é um dos viés mais importantes, eu acho, do projeto, desde da sua primeira edição, que é essa abertura para novas experiências e essa oportunidade que o projeto dá aos novos atores, a pessoas que queiram ter uma experiência teatral. Eu moro próximo ao Centro Social Urbano, onde nasceu o espetáculo Via Crucis. E eu me recordo desde criança, descendo a rua ali na Avenida de Silos para prestigiar o espetáculo Via Crucis. E desde criança eu já falava para minha mãe assim: olha mãe, eu quero participar desse espetáculo, né? Uma criança, mas que tinha já um sonho de ingressar nas artes da cena. Sempre amei teatro, algo que fazia muito bem, fazia na igreja. E de tanto falar, mãe, quero participar do espetáculo Via Crucis, quando eu atingi 9 anos, a minha mãe me deu essa oportunidade. Isso daí em 2003. Então, desde então, eu venho construindo uma história muito linda com o espetáculo Via Crucis, de modo que foi através dele que eu me aprofundei nas artes da cena, foi através dele que eu também consegui ter outras oportunidades profissionais. Então é algo que contribuiu muito com a minha vida. Eu construí muitas amizades, muitos vínculos afetivos que eu levo hoje para a minha vida toda. Eu tenho muito orgulho, né, de ter tido também o João Bosco, que fez o Cristo, porque aqui a gente ficou procurando um arquétipo, né, que desse conta. Aí nos falaram, tem um cara em Americana, assim, ele adora, ele é cantor sertanejo, né? Vamos para lá, vamos conversar com ele. Conseguimos um contato e graças a Deus, né, conseguimos aí trazer ele para cá para fazer a Via Crucis, né? Oi, gente. Opa. Oi. Ai, rapaz. Gabriel. Você é o João. Eu sou o primeiro. Você tá Tiagão, cara. Oi aí. Vou começar por mim então, né? No meu caso, eu tava lavando meu carro. Aí eu ouvi uma chamada, né, na rádio, falando que estavam recrutando atores para a primeira encenação no Via Crucis. E achei legal, falei assim, eu sempre tive vontade de participar de um evento tão grandioso que eu imaginava que fosse, porque eu já tinha visto, né, o Via Crucis em outras edições, em outras cidades. E quando aconteceu, eu falei pra minha esposa, vem lá, vamos assistir pelo menos, pra ver como vai ser esses ensaios, né, esse recrutamento. Quando chegou lá, era o Farid e o Jerônimo, né, os diretores, que eu já havia tido contato com eles antes. E dali pra frente fiquei lá, 3 meses ensaiando o papel de Jesus. E aconteceu da gente ficar aí durante todos esses anos, 7 anos. O primeiro ano que eu fiz foi em 98. Até chegar em vocês aí, né? Aí tinha alguns amigos que você havia convidado para participar, certo? Sim. Hernani, Ronaldo, André. Aí eles me convidaram também. Aí eles me convidaram também. Aí eu fiquei ainda meio assim, em dúvida se eu ia participar ou não. Eles falaram que o teatro traz benefícios, né? Que a gente se desenvolve, é muito bacana. E aí eu fui e permaneci durante 8 anos participando também. Fiz uma carreira ali, né? Como a gente fala. Você passou o bastão
pro André do papel de Jesus. Aí nesse ano que o André fez Jesus, eu fiz Judas. E aí depois eu fiz 3 anos de Jesus. Aí eu saí. Aí quando eu saí... Aí quando você saiu, eu assumi esse compromisso de dar continuidade desse papel. E foi uma experiência assim, que até hoje, né, a gente vive experiências na vida que a gente leva por toda a nossa linha da história, né? Até hoje as pessoas às vezes perguntam e querem saber dessa experiência. E é interessante porque, como de alguma forma eu já tinha tido um contato contigo, e aí a gente meio que, por um processo de proximidade, a gente acaba recebendo muito para depois também doar muito, né? Que foi o processo que você me deu esse aprendizado pela convivência e depois naturalmente acabei passando depois pro Renato, que deu continuidade nesse processo. Na verdade, quando o Thiago saiu, né, em 2006, quando eu entrei no espetáculo, o Thiago era Jesus, eu fui Judas ali, né? Estive do lado dele. Em 2008, quando o Thiago saiu, teve aquele teste, né? Aquela rodada de teste, aí o Jun que fez, eu fiz o teste também em 2008. E o Jun que foi escolhido, aí eu fiquei seguidor do Jun, né? Nas edições seguintes, né? Até que em 2010 eu fiz Pilatos, né? E aí em 2011 eu tive a oportunidade de vivenciar o personagem de Jesus, fiquei por 2 anos, 2011 e 2012. Depois a vida profissional me afastou do projeto um pouquinho, né? E na sequência teve o Bruno Bortolucci, que também vivenciou alguns anos, e depois a bola tá no colo do Mazon agora, né? Então, fui seu seguidor. Lá em 2011 eu fiz Apóstolo João, também fui seguidor do Bruno também, estava sempre ali acompanhando a movimentação, os Jesus. E sempre foi muito emocionante estar ali perto, ver a relação como cada um fazia, é um aprendizado, é muita emoção. E hoje está fazendo, assim, eu uso muito como referência tudo que eu vi, tudo que eu aprendi, né? Até mesmo que eu lembro quando eu fui assistir a primeira vez do espetáculo e falei, nossa, eu quero participar disso aí, eu quero ver como que é, eu quero... E foi amor, assim, eu falava, e foi muito gostoso todo o processo. Até hoje, acho que o processo ele nunca acaba, né? Ele sempre termina ano, começa outro ano e o processo continua. Foi-me feito um desafio de assumir esse trabalho na direção artística desse espetáculo. E foi um grande desafio, de fato, porque o elenco ele já estava acostumado com uma condução, com um estilo de direção. Mas aos poucos a gente foi ajustando os estilos de trabalho, elenco, direção, produção, e aí por fim conseguimos um diálogo muito eficaz e com uma conclusão de um trabalho, né, que vem caminhando até hoje. Quando o Almir entrou, mais ou menos por ali, 2005, 2006, eu fazia curso de teatro livre na cidade e aí nós fomos convidados a participar do Via Crucis e eu fui, como tantos outros amigos, e fiquei, né? De lá para cá eu nunca deixei o projeto, né? Desde que eu estive, que eu pisei o pé no Via Crucis, eu nunca mais saí, estive de alguma forma conectada a ele. E eu comecei a fazer vários personagens, assim, então cheguei, eu lembro que eu fazia a Marta, que é a irmã da Maria Madalena, no primeiro ano. Depois continuei fazendo. 2006 foi o ano que eu não fiz, aí 2007 eu voltei. E de lá pra cá, eu nunca deixei totalmente o espetáculo, assim. E assim, o espetáculo foi crescendo, né? E a gente foi vendo grandes evoluções ali dentro e nós, como artistas, sempre tivemos muitas oportunidades ali. Primeiro que Satanás sempre foi um dos personagens mais disputados. Era 2007 o ano, o Almir Pugina na direção, ele ele dava a oportunidade das pessoas se inscreverem para os personagens que desejavam fazer, pelo menos os protagonistas, assim. E foi um ano que a gente teve 40 pessoas inscritas para tentarem viver Satanás. E eu fui uma delas. Aquela coisa, sempre gostei dos vilões, assim, das vilãs. Eu vindo, né, de uma carreira artística, sempre tive um pouco essa inclinação para viver os antagonistas. E aí eu decidi fazer o teste. E passei.
E nunca ninguém tinha, nenhuma mulher tinha vivido esse personagem dentro do Via Crucis, assim. Então foi uma experiência muito interessante. As mulheres, elas sofreram um apagamento na história sagrada por conta do machismo estrutural que a gente vive, por conta do patriarcado. Então, na minha opinião, é urgente a gente restituir o protagonismo da mulher nessa história. Né? Porque uma coisa é a história ter acontecido como de fato ela aconteceu. Outra coisa é ela ser retratada e perpetuada na ótica masculina. Então eu acho muito importante, eu sempre tive essa preocupação. As mulheres, elas foram também ocupando este lugar de atuação, que é o projeto Via Crucis, que é hoje conduzido, inclusive, por uma mulher que é Laís Ramírez. Então isso também se deve exatamente à chegada das mulheres, elas virem ocupando esse espaço dentro do projeto Via Crucis. Então eu fiz personagens do povo, fiz mãe da noiva, mãe do noivo, fiz Maria de Nazaré. São memórias que eu guardo com muito carinho, porque acho que é uma personagem que representa toda essa força da mulher e que a gente sempre busca trazer para o espetáculo de alguma maneira, porque é a mulher que dá a luz, que traz a luz e que todas nós nos inspiramos. Independente de nossas religiões, quando a gente vê a dor dessa mãe, não há mulher alguma que não se identifique. E foi uma honra. Eu me lembro muito de vários momentos que a gente teve nessa ocasião ali de 2009. Nós também tivemos a questão em que eu tinha 2 filhos, né? Então eu fazia a cena de despedida de Jesus com o Anderson Junk. E depois na Via Sacra ali, na cena de Pietà, eu vivia com o André, que não está mais entre nós, assim. E foi muito simbólico até, né? Das oportunidades que eu fiz no espetáculo, numa das edições, o André, ele era um menino tão entregue ao projeto, tão entregue ao outro, tão empático, que ele desenvolveu uma espécie de um dublê. Existiam cenas que pela correria do processo todo, pela questão do tempo, e aí como ele tinha uma estatura um pouquinho maior que a minha, mas muito próximo, a direção naquele ano resolveu fazer com que ele fizesse algumas cenas e outras ficassem comigo. Mas o que me chamava muita atenção do André, e é sempre muito emocionante lembrar dele, porque ele era essa empatia dele fazia com que ele se entregasse ao projeto, e naquele ano ele ficou com as cenas mais difíceis, né? Eram as cenas do flagelo, né? As cenas do flagelo, naquela edição foi o André que interpretou. Então, em linhas gerais, assim, o André fez o trabalho mais difícil, e se a gente pode dizer que, sei lá, Jesus fica com os louros, né, do papel, os louros ficaram comigo. Eu lhe batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem é para pôr fim à dor desse pai amoroso, que vou arrancar a sua filha das mãos da morte. Não caia sobre mim, mas sobre aqueles que o condenaram. Crucifiquem-o. Eu lembro que ainda na direção do Almir Pugina, nós criamos uma comissão de produção. Comissão de produção para pensar de forma detalhada, né, a produção desse grandioso espetáculo. Pensar figurino, pensar cenografia, pensar como que o espetáculo vai chegar até as pessoas antecipadamente, né, que daí a divulgação, essas ações de marketing. E a gente criou uma comissão de produção muito coesa, dedicada, de pessoas que já faziam o espetáculo Via Crucis, mas que estavam ali interessadas em entregar o melhor e fazer esse projeto crescer. E aí que a gente teve um salto de profissionalismo dentro do espetáculo Via Crucis. Esse trabalho da comissão ele foi muito importante porque ele nasceu num momento de necessidade. Ele surgiu pela necessidade.
a gente entendeu que se nós, artistas, atores que estávamos ali no projeto, não abraçássemos essa causa, aí ele poderia ter chances de ser prejudicado de alguma maneira. Porque, afinal de contas, fazer um projeto cultural resistir por muito tempo é um desafio enorme. Então, foi ali que tudo começou, né? Nessa sementinha que o Almir Bugina colocou em nós todos, de que nós tínhamos que nos empoderar desse trabalho, né? Torná-lo também nossa responsabilidade de luta pelo que a gente acreditava. A gente começou a colocar os nossos talentos, as nossas habilidades em favor do projeto, quando compusemos essa comissão. Então eu, como jornalista, passei a atuar mais nas questões ligadas à comunicação. O Evandro Félix, na época, estudando, se formando em publicidade, começou a trabalhar com a produção da campanha publicitária, a produção do vídeo de divulgação do projeto. Outras pessoas mais ligadas à questão de maquiagem começaram a colocar também suas habilidades no projeto. E com a Laís, por exemplo, também essa parte da produção, ela começou a se tornar, né, essa produtora da encenação. E foi por isso, então, também que eu aceitei esse desafio de ser proponente. E esse trabalho da assessoria de imprensa foi muito bacana, assim, porque foi me desenvolvendo profissionalmente. Eu trabalhava numa rádio na época, então eu tinha o outro lado da experiência, assim, eu trabalhava como imprensa. E ali eu estava fazendo assessoria de um projeto, então eu comecei a aumentar os meus contatos, a ampliar a minha visão do ponto de vista da comunicação. E aquilo foi me preparando para depois, anos depois, atuar de fato como assessora de imprensa, que inclusive é a minha função hoje, assim, dentro de uma empresa. Eu me lembro, às vezes, de antecedendo a semana de apresentação e a gente lá grampeando tecido nos cenários para finalizar e vendo acessórios. Então era algo assim muito feito por nós mesmos, sabe? Os barbarenses estavam ali trabalhando. E conforme o espetáculo foi crescendo, ele foi demandando uma equipe. E aí eu percebo que com o passar dos anos, pessoas que antes encenavam, tinham esse amor tão grande pelo projeto, falou, opa, eu preciso contribuir de uma outra forma no projeto. E esses próprios voluntários começaram a trabalhar nesse projeto de organizar de uma forma mais bem estruturada. Eu estou no projeto desde 2005, ou seja, 19 anos eu estou no Via Crucis, fazendo essa pesquisa musical da trilha sonora e também fazendo a sonoplastia no dia de evento também. O processo ele se dá praticamente meses antes, né? Ou até antes do início do próprios ensaios do Via Crucis, que é pra gente, que é a questão de pesquisa, de trilha sonora, tal, isso, aquilo, pra gente poder encaixar. Então, quando começa o processo do Via Crucis em si, a gente já tem o material na mão. Porque o figurino já vem de uma história grande aí, né? Uma história longa, que eu comecei lá em 2002, né? Quando eu fiz a minha primeira peça de teatro. E vendo os figurinos do Via Crucis, me interessei muito e eu fiz uma proposta em 2012 para assumir o figurino. E desde então, venho participando da criação, da confecção de figurinos do Via Crucis, né? Até chegar agora no ano de 2024. A grandiosidade do espetáculo Via Crucis acabou atraindo o olhar da iniciativa privada. Afinal, as empresas da nossa cidade e região começaram a identificar no espetáculo Via Crucis uma oportunidade de se comunicar com o seu público, de criar um conceito de responsabilidade social também na nossa cidade. Isso oportunizou que a gente crescesse ainda mais com o projeto. Afinal, o investimento da iniciativa privada oportuniza hoje que a gente contrate profissionais na direção, no figurino, na cenografia, profissionais qualificados que entregam hoje o melhor espetáculo.
eu já exerci a função tanto de diretor artístico como de produtor, proponente de projeto, de responsável pela contrarregragem. Então, na contrarregragem do espetáculo também acontece muitos episódios que a plateia também não sabe, que às vezes um ator ou uma atriz se acidentar e precisar de socorro entre uma cena e outra. E aí a gente precisar de substituir elenco entre uma cena e outra. Ou então o elenco, um ator ou uma atriz não deixar de entrar por conta de alguma ocorrência nos bastidores, a plateia não perceber e a gente tem que cuidar para que isso aconteça, né? De um modo muito eficaz, muito satisfatório, exatamente para a plateia não perceber. E a gente estava no meio do espetáculo e a gente teve um problema de energia nesse dia. Então aí apagou-se tudo, parou tudo. A única coisa que ficou ligada foi o meu notebook. E aí que a gente ficou com a trilha. Nisso toda a parte técnica aqui do Via Crucis foi correr para resolver. O elenco parou, o elenco ficou imóvel, né, como se fosse um slow motion do espetáculo. E naquele dia, o fato curioso daquele dia é que eu sempre marco no texto faixa por faixa das vozes. E naquele dia eu não tinha marcado até o início do espetáculo. Aí eu falei assim, vou marcar. Aí eu comecei a numerar, faixa por faixa, o início do espetáculo. Eu acho que foi Deus mesmo naquele dia que falou assim, marca que se acontecer alguma coisa, você vai estar seguro. E foi exatamente o que aconteceu. Eu marquei, aí acabou a energia, né, no momento da via sacra. Aí automaticamente eu fui na faixa que estava, procurei a faixa que estava, a energia voltou, a gente voltou com a trilha, o elenco segurou ali, até foi aplaudido, foi muito emocionante nesse dia, num processo de slow motion, e dali em diante a gente conseguiu continuar com o espetáculo até o final. Eu acho que esse foi um momento bem marcante, assim, num processo, assim, o nervosismo que a gente tem durante a apresentação do espetáculo. O diretor falava assim, tá faltando um ator aqui, faltando um ali, arruma figurante pra gente. Aí eu lotei minha Kombi de gente, todo domingo de manhã, aquela Kombi vinha cheia naquela pista de gente. Você não tem história, não tem ideia da bagunça que era dentro daquela Kombi. Né? E a alegria que eles tinham, de poder falar assim, nossa, eu não fiz nada, só fui lá, entrei no meio da galera, mas que gostoso que é. Era uma diversão, uma diversão muito gostosa, né? Coisa engraçada sempre tem, né? Lá atrás tem de tudo, né? E eu uma vez proibiram de eu ficar na coxinha. Eu cheguei para ensaiar, a gente ficava tudo num canto lá, né? Daqui a pouco tava todo mundo para lá e uma cadeira para mim aqui, separado. Eu não parava quieto, certo? Eu não parava quieto, sempre perturbando os outros. Tem muitas coisas engraçadas que acontecem por detrás, né? Eu vejo muita parceria também, as pessoas se ajudando. Eu não consigo aqui, porque dá um desespero. Tem gente que está no primeiro momento da vida dela e ela se perde completamente. Fica muito nervosa, quer ir no banheiro, fica muito nervosa. Então essas pessoas que estão dando suporte, elas brincam com isso tudo e faz os outros caminharem. Então é engraçado, mas funciona. E tinha muitas cenas também que nós compartilhávamos, como ele era um dos discípulos e eu era mãe de Jesus, em alguns momentos nós participávamos das mesmas cenas. Rolavam até algumas brincadeiras com Jesus na época que falavam pra ele, toma cuidado que tem apóstolo namorando tua mãe, coisas desse tipo. Tinha bastante piada. Piada nesse sentido. Deves ter fome, pois diga esta pedra que se transforme. O sonho de todo aspirante a ator, a artista, é estudar, é se formar. Então daí eu dou uma pausa no projeto como ator e vou me formar. Então eu faço meu primeiro curso em São Paulo de teatro profissionalizante como ator. E paralelo a isso, eu continuo produzindo, fazendo teatro. E aí quando eu me formo e volto para Santa Bárbara, nasce em mim novamente o desejo de fazer parte do elenco. E aí eu participo com a direção do Almir, fazendo então Satanás, né?
E aí nesse intervalo, depois de 2009, eu continuo fazendo o projeto e com os meus fazeres teatrais aqui em Santa Bárbara. E aí eu faço a minha pós-graduação em direção em artes da cena, também em São Paulo. E aí recebo o convite para assumir a direção em 2013 do projeto. Isso foi um presente assim, muito especial para mim, porque como eu vinha do projeto desde 98, desde a primeira edição, acompanhando, estando por perto, né, observando o crescimento do projeto, auxiliando, e aí em 2013 receber esse convite para mim foi muito especial. E aí quando eu trago o meu olhar para o trabalho em 2013 e segue até agora, em 2024, eu começo a provocar esse elenco, provocar essa equipe dentro de um campo poético, dentro de um campo cada vez mais lírico, cada vez mais sensível. Né? A gente sabe que no mundo de hoje, a gente parar para a gente contemplar é muito difícil. A gente não tem mais isso, é tudo muito rápido, muito veloz. Então quando a gente se encontra com uma obra de arte como o teatro, ou quando a gente tem essa experiência como ator, como artista, de estar num projeto como esse, nos obriga a nos sensibilizar e a gente parar, né, e nos sensibilizar e trabalhar com a contemplação. Isso eu penso no olhar da plateia também, né, porque hoje contemplar é muito difícil. Havia um sonho, né? Havia um sonho de chegar a fazer na usina Santa Bárbara. Era um projeto que sempre se falava, né? Vamos fazer lá. O próximo ano vai ser lá. Mas quando eu vi esse sonho concretizado, eu falei assim, gente, que coisa espetacular. Olha que desafio. Afinal, a gente tinha que montar tudo do zero, né? Como montar essa cenografia, como montar essa estrutura, como receber o público, como que vai ser a arquibancada, como que o som vai chegar na arquibancada. Foi um desafio, mas que com toda a equipe de produção a gente conseguiu trazer uma estrutura muito organizada. Nós temos tudo que nos favorece, né? Temos o verde ao redor, nós temos que compõe o cenário, né? Haja visto que ele já compõe. As pessoas quando entram aqui, elas já entram num outro clima. Parece que elas estão entrando num espaço já entram no teatro. Eles entram de corpo, de pé, de alma, assim, já sentem essa vibração desse espaço aqui. Ele é um espaço rústico e que remete a esses tempos mesmo, né? E aí quando a gente ambienta com os cenários e tudo, isso se complementa. As pessoas já já olham para esse lugar de uma forma diferente. O teatro já vem lá do portão, trazendo esse pessoal para cá. E é nítido a sensação que as pessoas têm do espetáculo, né? Que elas também estão fazendo parte de toda essa história, mesmo não estando na arena ali no caso, né? Elas estão sentindo essa história bem próximo delas. 2020 foi uma lacuna enorme nos nossos corações, assim, porque eu me lembro que foi 14 de março em que a gente foi impedido de dar continuidade ao projeto. E era justamente 14 de março quando a gente iria começar os ensaios na usina. Então a gente tinha estrutura sendo montada, as falas já estavam gravadas, o elenco já tinha parte dos figurinos e a gente não pôde se encontrar nem mesmo para dizer que a gente ia parar de se encontrar, porque foi tudo muito rápido, né? E aí a gente, ao invés de vir para cá na segunda-feira, as pessoas foram informadas de que elas não poderiam. E aí levou um tempo, na verdade, para a gente entender que realmente não ia acontecer. Porque, né, tava todo mundo ali até então, não, sei lá, é uma semana, são 2 semanas, vamos atrasar. E aí foi vendo que não tinha condição de voltar, a coisa foi piorando, o medo tomando conta de todo mundo. Mas a gente sempre teve a consciência de que o espetáculo Via Crucis não podia parar. E nesses anos que nós ficamos sem apresentar o Via Crucis, a gente ficava pensando, bom, o que nós podemos fazer para estimular a galera, né, o público, o elenco, a continuar engajado com o espetáculo Via Crucis. Então, nós fizemos sessões de exibições online de edições anteriores do espetáculo Via Crucis,
nós tivemos algumas iniciativas de fato para motivar a galera a não perder aí do coração, da lembrança, esse projeto tão importante. E aí a gente pensou em outras ações, então ao longo do ano a gente foi realizando diversas atividades, oficinas culturais, oficinas online, que foram formas da gente manter as pessoas conectadas. Então o próprio elenco do Via Crucis participou dessas oficinas e também a comunidade. Mas em 2022 nós encontramos um cenário aí muito mais favorável, ainda assim com muitas inseguranças, mas nós decidimos retornar com o espetáculo Via Crucis. Mas ainda assim era difícil trazer o espetáculo aqui para a usina Santa Bárbara, porque é um alto investimento, as incertezas também eram grandes. Afinal, a gente ainda enfrentava aí os desafios da pandemia, né? Os resquícios da pandemia. Então, nós tomamos uma decisão. A gente vai fazer o espetáculo Via Crucis, mas de um modelo totalmente diferente. Então, nós levamos o espetáculo Via Crucis para o Teatro Municipal Manuel Lira. E eu me recordo que os desafios também chegaram ali no teatro. Afinal, como fazer a cena de uma crucificação dentro de um teatro municipal? E a gente conseguiu, aí com muita criatividade, construir uma cenografia com papel craft. Fizemos uma passarela para que o elenco pudesse estar mais próximo do público. O palco foi envelopado então papel craft, as pedras foram feitas de papel craft, o elenco abraçou a causa, a equipe da secretaria abraçou a causa e todo mundo em 2022 se debruçou nesse projeto e falou, olha, nós vamos entregar o melhor espetáculo à época e com as ferramentas que nós temos na mão nesse momento. E foi lindo. Foi muito gratificante e inesquecível. Afinal, o público ele esteve ainda mais próximo da cena. Foi magnífico e daquela temporada, daquela edição em especial, eu tenho esse objeto, que é o único objeto que eu tenho de todas as outras edições. Eu não guardo, eu não tenho esse apego muito material. Porém, esse me chamou muito a atenção, porque esse material de cena ele era feito pelo Miguel Bastos, que é um ator mirim, que contracenava com o João de Pátmos, que era para quem o João de Pátmos contava a história de Jesus no exílio da ilha de Pátmos. Ele é a personificação, a materialização da importância desse projeto para mim. É como se fosse o meu legado. E ele fica na minha mesa. Trago ele na minha mesa para eu lembrar sempre do meu ofício, daquilo que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer enquanto um trabalhador da cultura e da arte. Eu me lembro de me emocionar muito, na verdade, quando a gente conseguiu realizar no teatro. Porque a gente atravessou 2 anos ali de muito vazio, né? Sem poder estar em contato com as pessoas, sem poder estar fazendo o que a gente acredita que é o teatro, esse encontro, essa potência. E poder apresentar no teatro foi revigorante, assim, foi voltar à vida, foi como ressuscitar. Representar Maria sempre é uma grande honra e representá-la nessa edição, nessa 25ª edição do espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara do Oeste, que tem como foco, como ponto principal, a figura materna, é uma grande responsabilidade que eu acolhi com todo o meu coração, com toda a minha alma. Para poder construir Maria, a sua figura corporal, vocal, enfim, toda a persona, né, de Maria para essa edição, eu me inspirei nas mulheres que estão em volta de mim, da minha família, mulheres que me inspiram e me cuidam no meu dia a dia,
a minha mãe, as minhas tias, as minhas avós. Então eu peguei um pouquinho de cada personalidade ali, da delicadeza de uma, da força de outra, da assertividade de outra, para poder construir a minha Maria de Nazaré nesse ano. Eu digo o seguinte, você tem filho? Quando seu filho sai, vai para uma faculdade, você vai visitá-lo? Você vai vê-lo, como é que ele está? Como é que ele está se sentindo? Se ele está bem, se ele não está bem? É a mesma coisa. A trajetória até esses 25 anos, né, deixa bem claro que é um caminho que foi aberto e vai permanecer para sempre, né? Porteiras abertas para o Via Crucis e para mais 25, mais 25, mais 25. Porque na verdade somos todos uma engrenagem, né? Todos estamos fazendo ao mesmo tempo. Então ver essas coisas acontecendo me completa. O Via Crucis, eu falo para quem me pergunta, mas você faz tanta coisa, você trabalha, você tem filhos, vocês têm família, como é que vocês participam desse projeto? Eu falo que é uma reconexão com a alma, onde eu conheci o Rê, onde eu construí a nossa família, entre indas e vindas, o Via Crucis foi permeando a nossa história. Então eu falo, não vou mais fazer porque é muita coisa do trabalho, chegar para a inscrição, você vai, não vou, você vai, não vou, a hora que eu já fiz a inscrição, tô aqui de novo. O teatro ele é uma arte coletiva. O teatro não é uma arte de um homem só. O teatro ele só é feito porque muitas mãos o abraçam. É por isso que o teatro existe até hoje e vai existir. Então eu vejo ele daqui a 25 anos numa superprodução, né? Com uma equipe de figurino maior, uma equipe de cenário maior, um elenco maior, para que nós consigamos trazer mais ainda a veracidade da época. Evoluiu muito, nossa, a vida evoluiu bastante, principalmente na parte da técnica de som, iluminação,
certo? O Otávio sempre está inovando a cena, evoluiu bastante mesmo. E ele nunca deixou de ser esse espetáculo pensado na comunidade, feito pela comunidade. E o resultado disso é que a gente vê pessoas que passaram pelo Via Crucis lá nos primeiros anos, estão ainda hoje no espetáculo. A gente vê pessoas que decidiram ser atores profissionais. A gente vem buscando tornar ele acessível a cada edição. Por isso, a tradução em libras, a audiodescrição, que fazem com que o espetáculo chegue a todas as camadas. Eu tenho um apreço muito grande, acima de tudo, porque ele é um trabalho da comunidade para a comunidade. Você coloca nas pessoas essa sensibilidade e elas poderiam estar em qualquer lugar, mas elas escolhem estar aqui, juntas, para fazer teatro, que é aquilo que a gente acredita, que é a nossa ferramenta de transformar, é a nossa ferramenta de fazer um mundo melhor. Então, o Via Crucis é isso, né? Ele é esse berço enorme que permite que todos nós estejamos em comunhão fazendo teatro. E não tem nada melhor para humanizar o ser humano do que o teatro. Eu gostei muito do texto desse ano, eu acho que ele é um texto que me emocionou demais. Não sei se é porque eu sou mãe também, mas ver toda essa história sendo narrada aí através das Marias, né, e suas aparições, me deixou muito emocionada. Eu acho que foi uma edição linda, comemorativa, o cenário especial, adorei aqui esse rio para esse ano. Impressionado assim com a qualidade, com a veracidade, né, que acaba passando para a gente em cada detalhe do espetáculo. Tive a oportunidade de estar com minha família, né, com minha esposa, com meus filhos, e aí você vê eles também se emocionando assim com tudo que foi passado, né, essa mensagem que passa de Jesus, esses ensinamentos, esses princípios, e aí você vê a sua família também ali empolgada com esses detalhes, é muito gratificante, principalmente por estar aqui na minha cidade, né? Todo ano a gente tem um encantamento, sai daqui com a certeza, né, de que as decisões nem sempre são fáceis, né, mas elas moldam o caminho que todos nós temos na nossa vida. Eu acho que Jesus deixou essa dedicação, entregou o que tinha de melhor, entregou o amor para todos nós, né, permitindo que a gente estivesse aqui hoje. Eu creio que o Via Crucis, esse sucesso, esse movimento de amor ao próximo, né, essa oportunidade da gente curtir na Páscoa, essa história fabulosa com esses artistas também fabulosos, isso tudo representa o Via Crucis hoje.